essa sua mini cabeça. É 2 Coríntios 7:1. Não tá bom, não. Ai, meu Deus. Oi, mundo. Oi, mundo. Vocês estão bem? Tô boa. Tô bem. Na verdade, tô meio frustrada. Sensível. Eu tô com vontade de chorar. Quero chorar já. Cara, eu tô, entendeu? A gente passa por momentos. Na verdade, eu reclamo, mas eu amo passar por esses momentos, porque é muito... É bom, entendeu? Eu sinto que eu tô viva. Mas enfim, isso aí é assunto pra outro assunto. Já é a 2ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Não sei se esse vai render. Eu espero que sim. Mas eu tentei gravar esse vídeo anteontem, na segunda-feira. Não rolou, não fluiu, não tava com vibe, não tava com energia, entendeu? Não fluiu, não deu. Aí hoje eu... vamos tentar. Hoje eu acordei um pouco mais leve. Porque ontem à noite eu vi um filme e eu chorei muito nesse filme. Esse filme eu chorei de soluçar, entendeu? Eu senti tristeza. Chorei muito. Vamos beber água. Hoje é água, não é café. Da minha faculdade. Isso ano. Beber água não é café porque eu tô diminuindo. Tô diminuindo o café. Tchê. Enfim. Aí eu tentei gravar esses dias pra trás. Eu tentei gravar outro assunto. Não era o assunto de hoje. Era um outro assunto. Era sobre a gente ser crentes tardios. Tardio pra se irar. Tardio pra falar. Sobre a gente ser crente tardio, sabe? E minha gata tá aqui. Não sei se ela tá aparecendo. A Rosinha. Eu não vou mexer porque eu não quero que saia do negócio que tá. Mas ela tá aqui. Qualquer coisa vai aparecer um gato aqui. Um miau. E é a Rosinha. Enfim. Aí eu ia gravar sobre crentes tardios. Não fluiu, não deu. Não deu certo, não rolou. E hoje eu vim falar sobre santidade. Não sobre santidade, mas tipo assim, sobre a nossa postura. E ela desceu. E você não vai se esfregar aí, por favor. Isso aí, minha filha. Vem cá, vem. Não quer, enfim. Vim falar sobre santidade. Não sobre, tipo assim, santidade, mas é mais sobre a nossa postura. Sabe? Em relação a isso. É mais sobre o quanto que a gente sabe. Não, vamos lá. É mais sobre a gente entender a nossa cobrança em relação a Deus. É entender para o que eu fui chamada e, tipo assim, a minha postura nesse meu chamado me exige tais coisas que eu deva cumprir, que muitas das vezes o meu amigo do lado não vai ter as mesmas exigências que eu vou ter. E isso não diminui o ministério dele, não diminui o meu. Mas é eu ser maduro o suficiente pra entender. Isso aqui me cabe, isso aqui não me cabe. Então eu não devo fazer. Tava conversando com a minha amiga e eu entrei nesse assunto com ela. Tipo assim, a gente olha pra como o outro leva a vida e a gente vê a diferença e a gente acha que a gente pode. Às vezes não é nem coisa ruim, não, sabe? É só um jeito de ser mesmo, uma coisa, um plano. Não muitas vezes é ruim necessariamente. E aí a gente acha que, pô, fulano faz assim e Deus abençoa, sabe? Deus abençoa. A gente vê que Deus abençoa. Então eu vou fazer também. Mas às vezes você tem um chamado diferente e você não pode fazer aquilo dali. Porque tem diferença entre pessoas que vivem os seus próprios planos e são planos abençoados pelo Senhor, e tem pessoas que foram separadas e chamadas para viver completamente o plano de Deus. E tem uma diferença. Que a gente trabalha com bases bíblicas. E o versículo que eu trouxe para hoje fica em 2 Coríntios 7, versículo 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que o torna impuro, o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Ok.
E aí, eu tava conversando com a minha amiga sobre isso. A gente entrou nesse assunto de como é que é visível isso às vezes. Pessoas que vivem os seus próprios planos e Deus abençoa. Eu fiz o meu plano, tracei a minha vida conforme eu quero que seja, e eu vou correr atrás para ser, e Deus abençoa os meus planos. Mas existem pessoas que foram chamadas para cumprir exigências, para cumprir o plano do Senhor, para cumprir e viver conforme o que Deus escreveu. E essas pessoas precisam ter posturas diferentes, jeito de andar diferente, jeito de ser diferente. Ok, eu sei que eu sou uma pessoa separada. E como é que eu sei qual é a exigência que eu tenho que andar? Qual é a exigência que eu tenho que cumprir? Qual é a exigência que Deus me delimitou? Lendo e orando. E aí Deus vai te revelar os limites que você pode chegar. Essa palavra me cortou muito. E aí, eu tava conversando com a minha amiga e eu pensei, assim, na hora, assim, pá, me senti muito inteligente, espiritualmente. Mas enfim, na hora, eu usei o exemplo de que, tipo assim, antigamente, como é que funcionava antigamente? Antigamente tinha lá o templo, né? E existiam as divisões do templo, os pátios do templo. Até um determinado ponto, todo mundo podia ir. Aí vinha um ponto, algumas pessoas só, até uma certa patente, podia ir. Outro ponto, é porque eu não estudei direito isso, mas eu sei que era assim que funcionava, não sei os nomes, mas é assim ia. Até adentrar o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos não era qualquer um que podia adentrar. E para você entrar no Santo dos Santos, você tinha que ter uma conduta, você tinha que cumprir exigências, você tinha que ter uma postura, você tinha que ter uma santidade diferente. Então, isso falou muito no meu coração, de existem limites, sabe? Até onde você pode ir. E não é todo mundo que é chamado para adentrar até o Santo dos Santos. Mas os que são chamados para adentrar o Santo dos Santos, esses devem cumprir exigências de pessoas santificadas para poder desfrutar da santidade de Deus no Santo dos Santos. E aí, a gente precisa entender isso. A gente precisa chegar nesse local de, ok, eu sei que eu fui chamada para adentrar até o Santo dos Santos. E qual é a postura que Deus quer de mim? Porque muitas das vezes, vamos lá, o exemplo. Eu sei que vai ter gente me zoando, mas o exemplo que eu entendi, que o Espírito Santo me ministrou e que eu entendi. Muitas das vezes, o relacionamento de Fulano, o seu relacionamento, não vai poder ser igual ao relacionamento de Fulano. Por quê? Porque você tem um ministério, você tem um chamado. Na verdade, foi uma profecia minha. Foi uma profecia, isso foi profetizado sobre a minha vida. Foi uma profecia. Que não vai ser igual a qualquer um. Porque você foi separada para adentrar até o Santo dos Santos. Então você precisa ter uma postura de Santo dos Santos. Você precisa saber o limite de quem pode adentrar esse lugar. Entendeu? Você precisa saber conforme você encaminhar. A minha profissão, o jeito que eu vou exercer a minha profissão, psicologia, glória a Deus, em nome de Deus de me formar, não vai ser o mesmo jeito que outra pessoa pode exercer a profissão dela. Porque você foi chamada para adentrar o Santo dos Santos, para viver completamente os planos de Deus e não os seus. Entendeu? Dói um pouco, dói. Mas, vamos lá, né? Glória a Deus. Gole d'água. Eu acho, gente, que eu tá bebendo água e não tá bebendo café me ajuda até um pouco mais. Sei lá, não sei se é porque eu tô de branco, mas na minha cabeça eu tô dando um ar de menos maluca. Não sei, acho que é a falta da cafeína. Enfim. E aí, esses dias na igreja, eu tava no culto de intercessão, que é o meu culto favorito da vida. E Deus tava ministrando comigo sobre esse assunto. E aí, foram pontos que
eu fui entendendo pra gente poder organizar como a gente vai entender a santidade que Deus quer de mim. E outro ponto também que eu acho bom colocar é que não é só porque. É porque parece que tá excluindo, né? Mas não tá excluindo. Mas, tipo assim, muitas das vezes pessoas foram chamadas pra coisas grandes e pessoas foram chamadas pra coisas não tão grandes assim. Não retiro, calma. E pessoas foram chamadas pra coisas não tão grandes assim. Mas não é porque você não foi chamado pra aquela coisa grande que a coisa que você faz não é grande. É grande na sua mão, entendeu? E Deus não te coloca lá, não porque você não merece, mas porque Ele sabe que se te colocasse lá, talvez você não aguentaria. Então Ele te dá o que Ele sabe que você vai fazer de melhor. E o lugar que Deus te dá também exige uma santidade. Então, tipo assim, às vezes a gente pode pensar, nossa, eu não prego, então por eu não pregar, eu não preciso de tal santidade. Você pode não precisar de santidade que uma pessoa que prega tem, por conta da relevância que ela tem de estar ali na frente, né? Mas você ainda assim precisa de uma santidade, porque é relacionamento, e é o que a gente vai entrar aqui. Vamos lá. Pontos para aprender a. Pontos para você entender. Eu não vou falar como, tipo assim, dicas para como. Não vou fazer isso, porque vai que não dá certo pra você. Mas foi o que foi ministrado no meu coração. Você aprender, pontos para você aprender a entender a santidade que Deus quer e a construir isso. Esse coração santo, santificado, e não santificado baseado na vida do irmão, mas santificado baseado no que Deus tem para você. Por quê? Eu tô só enrolando, não tô lendo nada, mas é porque a gente precisa ter um evangelho. Vamos lá, me entendam. Não é um evangelho egoísta. Não é um evangelho egoísta, porque Deus não é um Deus egoísta. Mas é um evangelho individual. Porque a gente quer muito viver o que o outro tá vivendo. A gente se preocupa demais e se compara demais. E eu culpo a internet por isso. Mas a gente precisa aprender a viver um evangelho individual no qual eu tenho o meu secreto com Deus e eu sei o que Deus tem falado comigo. Não é um mar de rosa sempre, porque Deus se cala, Deus ele deixa a gente aprender sozinho às vezes, Deus ele solta a corda às vezes, ele solta a corda não, ele dá corda, mas a gente precisa aprender a viver esse evangelho individual. E como, Yasmin, eu entendo então, não é que você não tem que se inspirar, tá? Porque eu me inspiro em muitas pessoas. Mas é não se comparar. Se inspirar é diferente de se comparar. Mas aí vamos lá. Como, Yasmin, então? Aí eu fico orgulhosa das minhas. Cara, esse aqui pra mim é o auge da organização. Mas enfim. Como, Yasmin, então? Ai, eu tenho certo problema. Como então eu faço? Como então eu começo? Como então, enfim, a entender a santidade que Deus quer de mim? Vamos lá, esses são os pontos pra mim, talvez funcione pra você. Se não funcionar pra você, o maior de todos é ore. Caiu meu papel. O maior de todos é ore. Oração. Busque a Deus. Que é o primeiro ponto aqui. Aprender a criar o seu secreto. Você precisa aprender a criar o seu secreto, você precisa conversar com Deus, escutar a Deus, ter o seu momento ali de intimidade com o Espírito Santo, só você e ele. Aprender a esperar a construção ficar pronta. Isso tem falado muito comigo. Não dá de chorar. Ai, que problemática. Mas corta aqui pra mim essa parte. É eu. E você também, enfim. Mas é aprender a ter paciência com o processo. Ter paciência com a construção. Não é de um dia pro outro. Não é porque em uma semana eu li a Bíblia todos os dias e eu orei todos os dias que no culto de domingo já vai cair completamente o Pentecostes. Até porque isso acaba corrompendo a nossa motivação. Enfim, esperar a construção ficar pronta para você poder ir até os Santos dos Santos.
Saber em Deus o que você precisa para andar em santidade conforme o secreto. É isso aí. Uma das coisas que quando eu era adolescente, quando eu tava começando a construir a minha intimidade sozinha com Deus, sem meu pai, minha mãe precisar pegar no meu pé, era sobre saber em Deus. Saber quem eu sou em Deus, saber o que Deus quer de mim, saber o que Deus me cobra. Quando eu descobri que eu preciso saber quem eu sou em Deus. Ai, calma aí. Ai, saúde. Ui. Ui, a falta de café. Ai, eu odeio esse crise de tosse. Enfim, quando a gente entende que a gente precisa buscar saber quem nós somos em Deus. Ui. Ui. Quando a gente entende que a gente precisa saber buscar quem nós somos em Deus. Meu Deus! Ui! Jesus! Ai. Ai. Pronto. A gente precisa saber buscar quem nós somos em Deus. Buscar entender os planos de Deus. E os secretos de Deus. Meu Deus, acabou. Cortou toda a minha vibe. Ah!